Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. O salmista vai dizer, orar pela paz em Jerusalém. Aqueles que oram pela paz são os que prosperam. Assim como a palavra diz, orai para que haja paz entre os muros da cidade de Jerusalém. Temos que compreender que quando assim se fala, não está relacionada àquela cidade do Monte das Arábias. Está nos dizendo em relação à nossa mãe, que é do alto, que é livre, e está relacionado, na verdade, com a celestial dos milhares e milhares de anjos, não segundo aquilo que é terreno, do qual o Senhor já dizia que até mesmo, ainda que tenha os seus frutos doces, o Senhor já os podou por conta da incredulidade. Mesmo porque a fé não está relacionada com uma região geográfica, assim como exclusividade de um povo e de uma nação, onde a palavra diz que sim, aqueles que são os verdadeiros adoradores, que levantam mãos ao alto, que não estejam cheios de sangue de inocente, e aqueles que movem os lábios e condiz com o coração sincero, aonde o amor não é fingido. A nação santa, povo escolhido, eleita, povo escolhido, onde muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Onde Jesus já dizia, chegará o tempo que nem em Samaria, nem em Jerusalém e nem nos confins da terra se encontrará os verdadeiros adoradores. Assim como ele diz, por acaso quando voltar encontrarei fé sobre a face da terra? Por isso, o tempo do qual nós vivemos, não há paz. O tempo de ira do rei, de indignação, são tempos onde a Jerusalém do alto, o rei está de pé, aonde a terra é o escabelo de seus pés, como quem pisa uva nos lagares, os lagares exteriores, que na verdade são aonde não se entra pela cidade, e não há diálogo com o rei. O rei age no seu furor, na sua ira. Ele advertiu muitos anos, mas o povo não deu ouvido e zombou do seu espírito que estava a adverti-los. Só nos tempos, como se pode compreender, no tempo de Ester e a rainha Vasti, que foi destituída. É como aqueles que dizem que são a sua noiva e na verdade não são, é a meretriz que está segundo Eva, que seria mãe dos viventes, e não há submissão, e na verdade os seus membros, por estarem sempre na prostituição, no adultério, com noiva onde não há submissão e sim traição, tempos de ira e indignação, tempos onde a Jerusalém do alto está de luto, porque o Senhor não agrada na morte dos ímpios, mas ele não muda e tem que cumprir a sua justiça, galardoa segundo a conduta de cada um merece.
Aqueles que acumularam suas muitas iniquidades recebem o castigo. Assim como a palavra diz, que céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, ele cumpre. Por isso está de luto, mas está de guerra, aonde a palavra diz que a essência do evangelho é paz, é shalom, é o amor verdadeiro, mas quando se procura e não acha, ele sonda os corações e só vê falsidade. Tempos, os dias maus. Aqueles que estão segundo o seu amor verdadeiro estão sempre cingidos da verdade, usando sempre a armadura para suportar o dia mau. Ele nos sustém para que possamos suportar. Já aqueles que vivem de forma natural, a palavra diz que alguns até desmaiarão daquilo que está por vir, porque é o resultado daquilo que eles mesmos semearam a sua maledicência e agora recebem da sua maledicência. Por isso não são tempos por conta que o povo não arrepende, e são tempos de colheita daquilo que eles semearam a maledicência. São os dias maus, onde o Senhor já nos dava sinal: fome, pestilência, guerras, tudo aquilo que a palavra diz é a grande tribulação, onde ainda há uma esperança para aqueles que se arrependem, mas o Senhor, segundo aqueles que na verdade conheceram a verdade, ele os embrutece e eles blasfemam mais ainda com o seu espírito. Mas depois que os dias maus passarem, aonde a palavra diz: se aqueles dias não fossem abreviados por conta dos escolhidos, então quando se passar esses tempos dos dias maus, quando o Senhor passar os tempos da sua ira e indignação, aonde ele está amarrando o joio e os arrancando, virá ainda um tempo de paz, aonde a palavra fala que ele prepara para aqueles que depositar a confiança nele um novo céu e uma nova terra, aonde já não haverá inimigos, não haverá mais os acusadores de nossos irmãos, onde ele na verdade está aplanando os caminhos para a sua vinda. A sua justiça derruba os montes, entulha os vales, aplana os caminhos para a sua vinda. E então o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos Celestiais, entregará tudo ao Pai. E o Pai o enviará e fará a ceifa final. Assim nos diz o Senhor.